Coca-Cola. Há muitos anos, esta bebida gaseificada tem sido preparada de acordo com uma receita permanente a partir de 2 componentes básicos, água e uma mistura especial. Mas não se trata de uma água comum. Antes do preparo, ela é processada por meio de um sistema de purificação em várias etapas. A mistura é uma combinação de xarope de açúcar e concentrado. Vale lembrar que nenhum conservante é adicionado. A água e a mistura são preparadas em diferentes departamentos, após o que são levadas para a área de engarrafamento. Aqui elas se misturam, tornando-se a bebida favorita de muitos. Na mesma fábrica, um saturador satura o líquido com dióxido de carbono. A próxima etapa é o processo de engarrafamento. Máquinas automatizadas enchem as garrafas plásticas com Coca-Cola. Em seguida, ao longo da esteira transportadora, elas passam para outra máquina que verifica o nível de enchimento e a presença de tampa. Depois disso, as garrafas estão prontas para serem rotuladas e transportadas para comercialização. Marcadores Faber-Castell. Os processos de produção da fábrica de marcadores Faber-Castell são quase totalmente automatizados e podem produzir até 35 milhões de marcadores de texto por ano. Tudo começa na fase de moldagem por injeção. Os grânulos de plástico reciclados são usados como matéria-prima para a fabricação de invólucros e tampas. Os lotes são mensurados e enviados para uma área especial, onde são derretidos. O material líquido resultante é injetado em um molde sob alta pressão. Após o resfriamento, são obtidos invólucros de cores diferentes, prontos para a próxima etapa de produção. A tinta é produzida em uma fábrica separada. Em um misturador industrial, os corantes das cores desejadas são misturados com água ou solvente. A última etapa da produção é a montagem. Os invólucros recebem um logotipo corporativo, após o qual a tinta é derramada neles e um refil é inserido. Depois de colocar a tampa, os marcadores estão prontos para serem embalados. Isso é feito manualmente e as embalagens também são produzidas de plástico reciclado. Chocolate Hershey. O chocolate mais popular da Hershey é o com amêndoas. Grande parte das nozes para a produção são cultivadas na Califórnia. Neste momento, está sendo mostrada uma plantação de 600 hectares. Após a colheita, as amêndoas são descascadas e cuidadosamente classificadas por tamanho e qualidade. Só então as amêndoas estão prontas para serem transportadas para fábricas de chocolate. Os grãos de cacau importados da África Ocidental também são trazidos para cá. Os grãos são torrados a cerca de 140 graus Celsius e as cascas são removidas. Em seguida, os frutos são moídos até virarem pó e depois reaquecidos a 40 graus Celsius para extrair o óleo. A massa resultante em um misturador industrial é misturada com açúcar, manteiga de cacau adicional, se não houver o suficiente, nozes picadas e outros ingredientes. Os próximos processos são semelhantes. O primeiro é a laminação, que envolve a mistura da massa até ficar homogênea. O segundo é a conchagem. Em 3 dias, a massa é mexida em alta temperatura. Esse procedimento elimina odores e taninos indesejáveis. Por fim, a mistura de chocolate é despejada nas formas. Após o resfriamento, as barras estão prontas para a embalagem. Mercedes-Benz S-Class. Agora, vamos mostrar o trabalho da fábrica de automóveis em Sindelfingen, na Alemanha. Factory 56 é a empresa mais moderna e tecnologicamente avançada da rede internacional Mercedes-Benz. Quase todos os processos de trabalho são automatizados aqui, e as linhas de produção são flexíveis e adaptáveis à fabricação de diferentes modelos de carros classe S. A linha de produção tradicional foi substituída por um sistema de movimentação não tripulado. A peça do carro move-se livremente entre as instalações, enquanto as máquinas robóticas montam os componentes do carro em fases. Nas primeiras etapas é feita a carroceria. Os robôs foram escolhidos para a produção não apenas por sua alta produtividade, mas também por sua extrema precisão. Eles são confiáveis até mesmo para os resultados mais exigentes, como soldagem de teto, paredes laterais e piso da carroceria juntos. O módulo traseiro é montado separadamente de uma suspensão em uma caixa de câmbio e acionamentos. Os motores são conectados às caixas de câmbio. Os fluidos operacionais então são derramados neles. Quando todas as peças individuais estão prontas, a montagem final começa. O sistema de propulsão, a transmissão e a suspensão são acoplados à carroceria. Depois disso, resta apenas instalar os para-choques, as portas e as rodas.
Balas Honis and Zots. O processo de fabricação destes doces, amado por muitos desde a infância, é incrivelmente parecido, apenas os sabores e alguns ingredientes diferem. A matéria-prima utilizada é o xarope de açúcar. Na primeira etapa da produção é cozido até que a umidade se evapore. Em seguida, corantes e aromatizantes são adicionados ao xarope. A mistura resultante é pressionada sobre uma transportadora. Nesse momento, ela tem uma temperatura de 120 graus. Para que a massa esfrie uniformemente, ela é repetidamente enrolada e desenrolada na mesma esteira. O caramelo resfriado é enrolado novamente, agora em tiras, usando rolos. Nesta fase, o recheio é adicionado no interior, podendo ser mel ou pó que explode na boca. As balas são moldadas em uma máquina rotativa especial. Ahmad Tea. Para a fabricação de seu produto, a empresa cultiva folhas de chá em mais de 30 países ao redor do mundo. Elas são importadas do Sri Lanka, Índia, Quênia e China. Ao chegar à fábrica, as folhas de chá em lotes estão murchas. Isso permite que as folhas se tornem maleáveis e perca o excesso de umidade. O próximo processo é a torção, feita por máquinas especiais. Essa etapa é necessária para destruir os tecidos internos das folhas, iniciando assim os processos de oxidação e fermentação. Sob a influência do oxigênio, processos químicos complexos ocorrem dentro das folhas de chá. Como resultado, a cor do chá muda para vermelho acobreado. O sabor e aromas são acentuados e o amargor é suavizado. As etapas finais são a secagem e classificação. Em peneiras especiais, as folhas inteiras são separadas das quebradas e também dos fragmentos e migalhas. A partir daqui, o produto é enviado para as fábricas de embalagens de chá, onde determinadas variedades e misturas são produzidas e embaladas para posterior comercialização. Sanduíche de panquequinhas. Produzir essa receita em escala industrial não é muito diferente de prepará-la em casa, só que aqui, lotes enormes são manuseados em um processo mais automatizado. Em primeiro lugar, a massa é amassada com farinha, açúcar, ovos, manteiga e leite em batedeiras industriais. Em seguida, a extrusora espreme a massa de panquecas em formato redondo em uma esteira transportadora. Para se tornarem panquecas prontas, as massas são enviadas ao forno, onde são processadas primeiro de um lado e depois do outro. À medida que esfriam, as panquecas continuam se movendo ao longo da esteira. Eventualmente, elas chegam à extrusora, que adiciona o recheio por cima. Note que o recheio é aplicado em uma única fileira. Isso porque a fileira ao lado é usada para fazer o sanduíche de panquecas. Pasta de amendoim alpino. Nesse caso, a matéria-prima é o amendoim recém-colhido de alta qualidade. Em uma fábrica de pasta de amendoim, os amendoins são submetidos ao controle de qualidade. O lote selecionado passa por seu primeiro processo de produção, a torrefação. Em seguida, os amendoins são processados em máquinas vibratórias especiais que descartam e removem as peles. Aqui, os amendoins são divididos ao meio e o miolo duro não comestível é removido deles. Na etapa seguinte, cada lote é cuidadosamente triturado e moído para se obter uma pasta. Ela então é embalada em potes, que depois podemos encontrar nos mercados. Whiskas. A composição exata da ração para gatos é decidida pelos especialistas do Centro de Estudos de Nutrição Animal. Com base nas necessidades de diferentes gatos, eles criam formulações balanceadas que depois são usadas para a produção de ração seca e úmida. Em geral, o processo pode ser descrito em algumas etapas simples. Primeiro, os ingredientes da carne são completamente moídos em um departamento separado. Além disso, vegetais, cereais, suplementos vitamínicos e minerais são adicionados à mistura de carne. A próxima etapa é a formação de salsichas a partir da mistura, que então são processadas com vapor, fatiadas e embaladas em sacos. A etapa final é a esterilização, que permite atingir o prazo de validade de até 2 anos sem o uso de conservantes. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro.
Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.